Hoje vamos resolver essa integral cabeluda aí, que foi a terceira questão do MIT Integration Bee desse ano, a questão que empatou a disputa. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e vamos para a terceira pergunta da final do MIT Integration Bee 2026, a competição de integração dos estudantes do MIT. Na final, são apenas 2 candidatos e eles têm 5 minutos apenas para resolver cada questão no quadro, na frente de todo mundo. A segunda questão, ninguém conseguiu resolver. E essa terceira aqui foi a questão que empatou a disputa. Ela parece meio intimidadora à primeira vista, mas dá pra gente se encontrar nela e conseguir achar um caminho bem legal. Depois disso, ela fica até relativamente fácil para os padrões do MIT Integration Bee. Lembrando que vão ser 5 vídeos dessa série. Esse daqui é o terceiro vídeo, e isso por conta da comemoração do mês da matemática aqui no Tem Ciência. E para quem quer estudar comigo através dos meus cursos, essa é a oportunidade do ano para você entrar para o Dominando Cálculo ou o Dominando a Álgebra Linear. Os meus cursos completos de pré-cálculo, cálculo, geometria analítica e álgebra linear. Confere o link na descrição enquanto essa oferta ainda está no ar, porque ela está imperdível. E vamos para a terceira questão do MIT Integration Bee 2026. Questão 3, mais uma questão que você tem aqui um limite e, como em qualquer questão do MIT, você vai ter que passar para dentro, tá? Bom, na hora da prova, o cara, claro que ele nunca pensa no porquê que pode passar para dentro, ele só passa para dentro, mas aqui a gente vai justificar, até porque chega um momento em que isso tem uma certa relevância. Então vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha aí envolvendo o ano, né, 2026, e também aí uma série de logaritmos sendo somados ali um dentro do outro, tá? Bom, então a nossa ideia, né, é passar o limite para dentro e pensar da seguinte maneira, né? Se eu passo o limite para dentro, olha só o que acontece. Log na base raiz de 2 de x mais o log na base raiz de 2 de x mais papapá, até chegar ali no log raiz de 2 do x mais, aí sim, 2026. Se a gente faz esse negócio, se a gente imagina que esse limite ele de fato exista, né? Porque se não existir, vai ser complicado resolver essa integral. Vamos imaginar que ele seja igual a y, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem, ó, que esse cara daqui, no limite, vai ter que ser o próprio y, de novo. Então, vai ter uma propriedade que vai nos dizer que o log da raiz de 2 de x mais y tem que ser igual ao próprio y. Tá? Então, essa é a propriedade inicial que a gente vai usar para começar a matar esse problema. Certo? Mas é legal, principalmente aqui, né, que a gente não tem o compromisso do tempo, é legal a gente ver por que esse negócio daí converge, tá? E vai ser útil porque vai gerar aí algumas estimativas importantes para a gente. Então, por que o limite existe? Por que converge? Vamos lá, vamos imaginar que eu tenho uma função que eu vou chamar aqui de f zona. Ela vai depender do x também, mas ela vai funcionar principalmente em relação ao t. Tá? Então, vamos imaginar que a função é log da raiz de 2 de x mais esse t. O que acontece? Isso daqui é simplesmente uma iteração dessa função, começando na função log na base raiz de 2 de x mais 2026. Tá? O que eu quero dizer? Né? Eu quero dizer o seguinte, né, que se eu fizer f de 1, f1 de x, minha primeira função, ser igual ao log da raiz de 2 de x mais 2026, então isso daqui nada mais é do que iterar esse negócio aqui n vezes, tá? Ou seja, a minha função iterada n mais uma vezes é simplesmente pegar a f zona de x e calcular em cima da anterior, né, da fn de x, tá?
Então eu vou ter aqui uma iteração de funções. E para quem já estudou um pouco mais de matemática, isso daqui tem gostinho, esse limite aí vai ter um gostinho de um ponto fixo dessa iteração. Ok? Mas primeiro eu quero que você perceba o seguinte, ó. Perceba o seguinte. Primeira coisa, né? Essa f de 1, ela com certeza vai ser maior ou igual, como logaritmo é crescente, que o log na base raiz de 2 do 2026. É porque a gente está pegando só valores positivos para o x, né? Na integral, o x ele é maior do que zero. Tá? Então, com certeza, vale essa identidade aqui. Tá? E com certeza, né, 2026 é maior do que 4, por exemplo. Tá? Então, isso daí com certeza ganha do log do raiz de 2 do 4. Só que log do raiz de 2 do 4 é o próprio 4. É porque raiz de 2 elevado a 4 dá 4. Tá? Então vamos guardar primeiro essa informação aí. Segunda coisa que eu quero que você perceba é que se eu tiver provado, né, que a f de n, ou seja, a iteração n vezes, é também maior ou igual a 4, então vamos botar um se aqui na frente. Se isso daí vale, então a gente vai ter o seguinte, ó, fn mais 1 de x, que é a seguinte, né? É simplesmente o log da raiz de 2 de x mais a anterior. Isso aí vai ser, então, maior ou igual, né? Que o log da raiz de 2 de x mais 4, já que a nossa função fn é maior ou igual a 4, por hipótese. Isso aí tem um cheirinho, né, de prova por indução. Isso daí, então, vai ser maior ou igual que o log, já que o x é positivo, vai ser maior ou igual que o log na base raiz de 2 do próprio 4, que é igual a 4. Tá? Então, por indução, né, isso aqui implica por indução, porque se eu provei que o primeiro é maior ou igual a 4, eu tenho por essa segunda parte aqui, que o segundo também é, o terceiro também é, o quarto também é, então todos são maiores ou iguais a 4. Então, eu tenho que essa iteração aí, ela é sempre maior ou igual a 4 para todo o valor de n. Tá? Então, todas essas iterações aqui, tudo isso daqui é sempre maior ou igual que n. Ok? Então, tenho aí um limite inferior, tá? Mas eu quero também um limite superior. E como é que a gente vai fazer isso, né? Como o x é menor ou igual a 2026, eu tenho, né, primeiro, que a f1 de x, que é o log na base raiz de 2 de x mais o 2026, esse cara daí, ele vai perder, por exemplo, se eu fizer x igual a 2026, isso aí perde para o log na base raiz de 2 do 4052, que eu vou chamar esse valor aí de m, é uma constante, tá? E aí agora, se a minha fn de x perder para esse mzão, então, o que eu vou ter aqui? O fn mais 1 de x, que é simplesmente o log na base raiz de 2 de x mais a fn de x, isso aí vai perder para o log na base raiz de 2 de x mais, na verdade, eu posso até mudar porque o x também perde para 2026, né? E o fn está perdendo para o mzão, tá? Só que esse mzão, né, ele com certeza perde para, por exemplo, para o próprio 2026, tá? Se fizer essa conta aqui, esse cara daqui vai dar 24 e uns quebrados. Então, isso daqui com certeza é menor ou igual que o log do, trocando aqui o m por 2026, log na base raiz de 2 de 4052, que é o nosso próprio m, tá? Então, por indução, a gente também prova
que vai valer para todo n da mesma forma que antes. O primeiro perde para o m. Se um perde para o m, então o seguinte também perde. Logo, todos vão perder para o n. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que 4 fica entre o Fn de x, que fica entre esse mzão para todo x e para todo n natural. Ok? Agora, né, vai entrar uma coisa aqui que já excede o que você teria de conhecimentos de cálculo de uma variável. Mas isso aqui é só para justificar por que a gente pode passar o limite para dentro. Tá? A coisa realmente mais importante foi isso daqui, né, que a gente conseguiu uma cota inferior para esse negócio. O resto você pode só olhar sem se preocupar tanto em entender, até porque para fins de resolução da questão, se você admitir que o limite pode ser passado para dentro, aí você não precisa dessa parte. Né? Aqui a gente está só justificando por que pode passar o limite para dentro. Bom, a gente tem o seguinte, como eu tenho que o t é maior ou igual a 4, e eu tenho também que o x é positivo, por que o t é maior ou igual a 4? Né? Porque eu estou considerando, lembra que o t, ele vai aqui, né? Então essas Fn estão fazendo o papel do t, tá? Quando eu faço a derivada parcial em relação ao t, o que vai acontecer, né? Lembra que a expressão, ó, era essa daqui, né? Então a derivada parcial desse cara é só derivar normalmente considerando x como sendo uma constante, tá? Então vai ficar 1 sobre x mais t vezes o log raiz de 2, tá? Agora na base do logaritmo natural. Lembrando que eu sempre uso este símbolo do log para denotar o logaritmo natural. Isso daqui, então, perde, como o x é positivo e o t é maior ou igual a 4, isso aí sempre vai perder para 1 sobre 4 log de raiz de 2, né? Que é o famoso 1 sobre log de 4. Tá? E como o 4 é maior do que o número de Euler, então esse cara daqui, o log de 4 vai ser maior do que 1. Né? Então 1 sobre ele vai ser sempre menor do que 1. Tá? E aí quando você está lá estudando, por exemplo, até em equações diferenciais, né, isso daí já aparece, tá? Mas quando você tem uma desigualdade como essa, a conclusão que você tira é que quando você faz a fx de t, isso aqui na verdade é até teorema do valor médio, né, menos a fx de s, isso daí é igual ao quê? Seria rigorosamente igual à derivada parcial em algum ponto intermediário vezes a diferença dos caras, tá? Vou botar aqui em módulo, né? Só que essa derivada parcial, eu sei que ela sempre vai perder para esse Q, tá? Então, isso daqui é menor ou igual a Q vezes esse negócio, tá? Só que como esse Q é menor do que 1, isso implica que a f de x, ela é uma contração. E toda contração vai ter aí o seu ponto fixo único e vai convergir de maneira uniforme, né? Isso significa, então, que realmente eu estou autorizado a passar o limite para dentro, porque o limite existe, tá? E além de existir, ele é único. Então não tem problema nenhum fazer realmente isso daqui, jogar esse limite aqui para dentro, até porque a convergência é uniforme, né? A existência do limite é uma coisa. Beleza, o limite existe. Passar aqui para dentro acontece, nesse caso aqui, porque a convergência, além de existir, ela é uniforme. Tá? Então, contrações elas vão convergir de maneira uniforme. Né? E toda vez que você tem um limite uniforme de funções, você pode trocar o limite com o sinal da integral. Isso aí já seria uma coisa que você estudaria num curso de análise. Beleza, então vamos voltar aqui para a nossa ideia inicial, né? Que era
de que o log na base raiz de 2 de x mais o limite, que eu estou chamando de y, é igual ao próprio limite. Tá? Com isso, a gente vai dizer, né, que x mais y, pela definição de logaritmo, é o raiz de 2 elevado a y. E aí, conclusão, o x ele vai ser igual a raiz de 2 elevado a y menos o y. E aí, fazendo então pensando aí numa mudança de variáveis, o dx ele vai ter que ser igual ao log na raiz de 2 desse cara, vezes raiz de 2 elevado a y, menos 1 dy. Certo? E aí eu preciso controlar os limites de integração para fazer essa mudança de variáveis, tá? Então aqui eu estou no 0 e termino no 2026. Então, quando o x é igual a 0, isso implica, quando o x é igual a 0, isso implica que essa expressão aqui ela tem que ser igual a 0. Ok? Só que essa expressão ela vai se anular em y igual a 2 ou no y igual a 4. Porém, não pode ser y igual a 2. Por quê? Porque a gente viu que acontece esse negócio aqui, né? Todas as iterações ganham do 4, são maiores ou iguais a 4. Então eu não posso atingir o ponto 2 ali naquelas iterações, tá? Então eu realmente tenho certeza que o meu limite vai ter que ser maior ou igual a 4. Então ele começa ali, portanto, no y igual a 4, tá? Então aqui é por conta do que a gente viu antes, né? A gente viu antes que o y tinha que ser maior ou igual a 4. E a segunda questão, né, quando o x é 2026, então, quando o x é igual a 2026, 2026 é igual a 2048 menos 22, né? Só que 2048 é justamente 2 elevado a 11. Né? Portanto, vai ser raiz de 2 elevado a 22. Tá? Então, quando x é igual a 2026, o nosso y ele vai ser igual a 22. Ok? Então, a integral ela vai ser igual, já passando o limite para dentro, né? Ela vai ser igual a integrar y em relação a x. Começando ali no 0 e indo até o 2026. Mas fazendo a mudança de variáveis, né? Isso é a mesma coisa que integrar de y igual a 4 até y igual a 22. O y e o dx vezes o dx. O dx é igual a log raiz de 2 vezes raiz de 2 elevado a y menos y. Certo? Que aqui eu só distribuir esse y daqui com aquele 1 daqui. E aqui fica dy. Daí, isso aí vai ser igual a gente pode fazer aqui nesse primeiro cara daqui, a gente pode fazer uma integração por partes, né? Já que este camarada daqui, ele é a derivada desse cara. Então, isso é a mesma coisa que y raiz de 2 elevado a y menos, aí agora deriva este cara, né? Então, a derivada dele é 1, então fica isso aqui. E no final sobrou só esse cara daqui, né? A primitiva dele é y ao quadrado sobre 2. Uma primitiva dele, calculada entre 4 e 22. Tá, então, continuando aqui, vai dar y raiz de 2y. A primitiva desse cara é simplesmente raiz de 2 elevado a y sobre o log de raiz de 2.
E aquele cara no final é y ao quadrado sobre 2, né? E aí tudo isso calculado entre 22 e 4. Ok? Então, quando for 22, vai ser 22 vezes raiz de 2 elevado a 22, é a mesma coisa que 2 a 11, que é 2048, menos, aqui é de novo 2048, sobre o log da raiz de 2, aí aqui fica 22 ao quadrado, né? 22 ao quadrado divididos por 2. Né? 22 é 2 vezes 11, né? Então vai ficar 2 vezes 11 ao quadrado, 11 ao quadrado é 121, então aqui fica 242. Tá? E depois na volta, menos raiz de 2 à quarta é 4, então 4 vezes 4 menos 16, menos com menos dá mais, aqui fica de novo 4 sobre o log da raiz de 2, e no final vai ficar 16 sobre 2, que é 8. Ok? Então aqui a gente tem que fazer a conta, né? Não é uma conta tão direta, mas você fizer a conta aí, você vai achar 44.806 menos 2.044 sobre o log da raiz de 2, né? Ou se você preferir se livrar dessa raiz de 2, vai ficar 44.806 menos 4.088 sobre o log de 2, já que log de raiz de 2 é log de 2 elevado a 1/2, né? Esse 1/2 pode sair para fora ali da expressão. Então, esse daí é o resultado final. Você veja, né, que nesse caso, jogando o limite para dentro e assumindo que o limite existe sem ter muitas preocupações, você gastaria basicamente só esse espaço daqui, né? Daqui para baixo. Tá? Daqui para baixo para resolver essa questão, que é mais ou menos o que um cara lá faz durante uma prova dessa. Né? Ele nem escreve os passos assim tão detalhados, ele poderia, se ele tiver muito medo de errar essa soma, ele poderia deixar desse jeito aqui, não teria grandes problemas, né? Ele não seria penalizado por isso, mas você veja então que essa questão é talvez uma das mais fáceis dessa edição aí do MIT Integration Bee. Então é isso, questão muito bonita. Faltam agora só mais 2 questões para a gente finalizar essa série. E lembrando você que estamos com uma oferta especial do mês da matemática nos meus cursos. A melhor oportunidade para você estudar comigo em 2026. Confere o link na descrição para não se arrepender depois. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.